28 de dezembro de 2020. Eu e o Eduardo Castro estaremos aqui com você durante essa semana. Bom dia, Edu. Bem-vindo, hein? Oi, Thaís. Bom dia a você. Bom dia aos ouvintes do Jornal da Bandeirantes. Gente, última segunda-feira do ano, o comércio aberto. Isso, por incrível que pareça, é uma novidade. Uma novidade não por causa da época do ano, mas por causa da pandemia e desse vai e volta das decisões das nossas autoridades. Sim, temos comércio aberto hoje, temos comércio aberto amanhã, temos comércio aberto quarta-feira, não temos na quinta, normal, véspera de ano novo, para algumas pessoas. Depois não teremos na sexta, não teremos no sábado, não teremos no domingo, porque as autoridades acham que isso vai evitar aglomerações. Pois a reportagem da Bandeirantes nesse final de semana e desde a última quinta-feira mostrou que a polícia recebeu 5.000 chamados, 5.000 chamados por causa de aglomerações. Fechar shopping é fácil. Basta uma ordem. Fechar loja no comércio, basta uma ordem e uma fiscalização mínima. Tem aquelas portas que ficam à metade, a gente sabe como funciona. Camelô? Ah, camelô, se não pode funcionar, não funciona porque baixam o pau. Agora, festas e aglomerações que custavam até R$500 nesse final de semana, aí fica mais difícil. No pancadão, então, fica mais difícil ainda. É lá que eu quero ver. E aqui não é um desafio. Não é um desafio. É um pedido. Porque já que tem que ser, tem que ser. Ou então, não tem que ser. Bom dia, gente. E aí é o seguinte, né, Eduardo? Quando a gente olha, por exemplo, cidades do litoral, o que está acontecendo agora é algo importante dentro desse quadro de pandemia, porque pela primeira vez cidades decidiram não seguir o Plano São Paulo uma banana para o governo do estado. Não é isso? Há uma determinação do governo do estado dizendo que tal regra tem que ser seguida e o prefeito olha e fala não. Ok, mas na minha cidade vai ser diferente, ou porque já estava com a cidade lotada, ou porque tem pressão do comércio, ou porque, por exemplo, municípios do litoral, Edu, eles vivem do IPTU. Claro. E esse IPTU é pago basicamente por quem mora e por quem tem casa nessas cidades. São cidades de veraneio. Como é que você vai comprar briga com o seu principal pagador de impostos no momento em que essa pessoa espera poder usar a casa pela qual ela paga o ano inteiro, num momento especial? E tem abuso, tem de tudo. É um momento muito delicado. Sim. Eu só acho que assim, a gente está hoje punindo os bons pelos maus. Exato. Eis o problema. Isso? Eis o problema. Se fosse para ser, que seja. E que as pessoas sejam remuneradas pelos gastos que terão. O governo dos Estados Unidos aprovou hoje de madrugada, não no Senado e a Câmara, o Congresso já tinham aprovado. O presidente Trump assinou hoje de madrugada, contra a vontade, fazendo política. Antes dizia que não queria, depois diria que queria mais dinheiro, enfim. Reclamando do jeito dele. Mas aprovou um pacote de estímulo, ou seja, você vai parar de trabalhar, meu amigo, você vai receber um dinheiro por isso. A sua loja vai parar de funcionar, você vai receber um dinheiro por isso. Aqui a gente não tem nem o estímulo para ficar em casa, nem o estímulo para manter a loja aberta e nem o estímulo, entre aspas, para que as coisas funcionem da maneira que está estipulado. É uma zona. E a única coisa que a gente queria nesse instante, que é a vacina, até agora não, nada. Rapidinho, Thaís. Vacinação começa hoje. A vacinação começa hoje, em Luxemburgo. A vacinação começa amanhã, na Argentina. A vacinação já começou no Chile, no México, na Costa Rica, na Rússia, no Reino Unido, na China, nos Estados Unidos, no Canadá, na Áustria, na Bulgária, na Itália, na Espanha, Hungria, Estônia, Portugal, Alemanha, França, Polônia, República Tcheca, Bélgica, Finlândia, Suécia, Letônia, Lituânia, Malta, Croácia, Grécia, Dinamarca, Chipre, Sérvia, Romênia, Suíça, Eslováquia, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã, Catar e Kuwait. Aqui, não. Ontem fiquei, digamos, cautelosamente
esperançosa com uma notícia, Eduardo, a respeito disso. Porque hoje, quando a gente olha o quadro das vacinas no Brasil, basicamente o que a gente tem é uma aposta muito grande na vacina de Oxford, uma aposta muito grande na Coronavac. Uma tentativa de negociação com a Pfizer, que está sendo hoje procurada pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Não vai ser fácil a gente entrar nesse fim da fila. Não há um motivo especial para que o laboratório dê preferência ao Brasil no momento em que a demanda é altíssima e ele pode escolher aqueles que o apoiaram durante o desenvolvimento da vacina. É basicamente essa a vacina que está sendo aplicada, por exemplo, na Europa. Então, quando a gente olha nos dois casos do Brasil, nós temos a Coronavac, cercada de todas aquelas dúvidas sobre as quais falamos tanto aqui na Rádio Bandeirantes nos últimos dias, com a eficácia ainda não claramente divulgada. Esquisitíssima aquela história, aliás, de se vir a público para dizer que é uma eficácia de mais de 50%. Foi terrível aquilo. E cria dúvidas sobre uma vacina que já não é bem vista por parte da população, muitas vezes por causa de preconceito, por desinformação, por convicções que não têm relação com a ciência. Mas quando você vem a público e fala que é no mínimo 50%, e 50% mas é 50 ou 99%? Então, 90% a gente já sabe que não é, então, né? uma pequena diferença, né? Entre 55 e pior, bastava ser 50. Ou seja, péssima comunicação. Por quê? Porque quero comunicar que a minha é melhor que a dele. Porque eu quero comunicar que eu estava certo. Porque eu quero comunicar que eu sou melhor candidato do que ele. E o do contrário também valendo. Aquilo que é importante para quem vai receber a vacina no braço é, olha, quinta preocupação. Quinta preocupação. Porque se fosse a primeira, Portugal, que é desse tamanho, eu brinco, sempre falo, Portugal é do tamanho de Santo Amaro. Não é um pouquinho maior, né? Não fisicamente, mas a população de Santo Amaro são 9 milhões de pessoas. Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Tem 6 vacinas compradas para Portugal. Luxemburgo, eu estava vendo hoje. Luxemburgo tem a população do Itaim. Mas são pelo menos 3 que eu encontrei na reportagem. Aqui, eu apostei na minha, ele apostou na dele. E ninguém se preocupou com o que ia funcionar para o Brasil. Que o que ia funcionar para um país desse tamanho era um complexo de vacinas. Não era quem chega primeiro, é qualquer um que chegasse primeiro. Ah, mas aquela vacina custa mais caro, mas naquela outra eu pago mais barato e eu compenso. Ah, mas aquela precisa de menos 70 graus. Então nas grandes cidades nós temos? Temos. Então coloca nas grandes cidades e depois você coloca nas menores ou naquelas que têm menos acesso a esse tipo de benefício, de equipamento. Leva a outro tipo. Começa, pelo menos, começa pelos profissionais de saúde, começa pelas grandes cidades onde a aglomeração é maior, começa pelos mais idosos. Não, aqui a gente não começa enquanto eu não puder fincar a minha bandeira, porque eu quero ganhar a eleição em 2022. É só isso que interessa para essa turma. E dentro desse contexto, Edu, eu fiquei moderadamente otimista com uma informação que foi divulgada ontem sobre a vacina de Oxford. Por quê? Porque é a nossa grande aposta como nesse país, momento, não é? Ela pode ser fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz, que é um grande centro produtor de outras vacinas, assim como o Instituto Butantan. A vacina de Oxford, o nosso ouvinte se lembra, chegou a ter a sua eficácia divulgada, mas teve que voltar a campo quando, para todo o estranhamento da comunidade científica internacional, se verificou que aquela eficácia, na verdade, era uma média de 2 eficácias. A da aplicação da dose inteira e a da metade da dose. Sendo que a metade da dose foi mais eficaz do que a dose inteira. Opa, tem alguma coisa errada, a gente precisa retomar essa vacina e ver o que está acontecendo com ela. É normal isso, não é? Num processo de desenvolvimento de vacina, não um erro, mas idas e vindas. De fato, dessa vez a corrida pela vacina está acontecendo em tempo recorde. Bem, o que aconteceu? A vacina de Oxford, segundo o laboratório AstraZeneca, tem chances de ser aprovada pelo Reino Unido nesta semana e o laboratório está dizendo que encontrou uma fórmula vencedora que garantiria a eficácia de 95% na prevenção da Covid e de 100% contra formas graves. Se isso de fato se concretizar, e é claro, fica todo mundo com o pé atrás, né? Porque esse laboratório já havia divulgado uma informação que não se concretizou.
Mas tem muita pesquisa envolvida, tem muito dinheiro envolvido, muita encomenda feita para esse laboratório internacionalmente, ou seja, ninguém está brincando. Se isso for verdade, a gente está mais próximo, de fato, de ter uma vacinação em massa no Brasil. Esse ponto que você colocou agora é fundamental, Thaís. Vai funcionar? É óbvio que vai. E por que você está dizendo que é óbvio que vai? Porque ninguém joga dinheiro fora nesse mundo. E principalmente nesses patamares. Bilhões e bilhões de dólares. Os laboratórios, obviamente, que já sabem que as suas vacinas funcionam. Evidentemente que o tempo levado para fazer as pesquisas dessa vez foi muito menor do que o dos outros. Agora não vou me lembrar qual foi a vacina mais recente que foi desenvolvida para esse tipo de questão mundial, não de surto, de epidemia, mas de pandemia. Levou 7 anos. É claro que era mais concentrado em determinados países, né? E países mais pobres, que não tiveram dinheiro para colocar nos laboratórios. Ebola, por exemplo. Por que não resolve a questão, aliás, de Edu, algumas doenças, olha, né? Já que você tocou muito nesse mais assunto, simples de se resolver. Eu queria indicar uma leitura aqui para o nosso ouvinte, sabe? Eu estou gostando muito de um livro que eu comecei a ler agora no Natal. É um livro grande, então eu não cheguei ainda ao final, mas achei muito interessante. Ele se chama Contágio, Infecções de Origem Animal e a Evolução das Pandemias. Ele é escrito por um jornalista chamado David Quammen. É um jornalista que há muito tempo atua na área científica, trabalhou na National Geographic, em outros canais especializados, viajou por muitos países da África, acompanhando pesquisas de outras virologias, de outras zoonoses. Ele fala que ele é um livro, então vamos lá, ele é um livro escrito em 2012 e que foi relançado agora pelo motivo óbvio da pandemia. E o que ele coloca é uma leitura fácil, não é difícil, não é uma leitura técnica, é uma leitura aberta. O que o autor coloca é o seguinte, que zoonoses, que são doenças que atacam animais e seres humanos, ou que têm origem em animais, ou que têm animais como hospedeiros ou como reservatórios, que é onde fica, às vezes, ali inerte o vírus e depois passa para uma infecção generalizada, que essas zoonoses têm aumentado nos últimos tempos. E ele cita muitos exemplos, muito. A dúvida é, qual vai ser a gravidade? Ele cita casos da Austrália, casos da África, o próprio HIV, a dificuldade de controle da malária. Em um momento, Eduardo, a OMS falou o seguinte, nós vamos usar DDT para acabar com os mosquitos e quando acabarmos com os mosquitos, acabamos com a malária. Santa ingenuidade, não é? É claro que isso não ia acontecer. É isso. Bem, no caso do ebola, o que o autor coloca é o seguinte, que ele é um vírus muito difícil de ser combatido porque ele tem macacos como reservatórios. Enfim, ele não vai ser exterminado da natureza. Essa é a dificuldade dos vírus que têm algum tipo de relação com animais, como é o caso também da Covid-19. No caso do ebola, as infecções começaram com o consumo de carne de gorilas que foram encontrados mortos na floresta por algumas comunidades africanas. A diferença é, o ebola é tão letal e tão difícil que o isolamento daquela comunidade é mais fácil, ele se esgota nele mesmo, muitas vezes pela alta letalidade. Acabando com a comunidade. É isso. Não é o caso da Covid-19, que é um vírus menos letal, mas que se espalha mais. Até hoje não conseguiram descobrir qual é o animal que hospeda o ebola fora dos surtos. Faz décadas que isso é pesquisado. Nesse livro é interessante também, Edu, porque o autor fala lá em 2012 sobre vacinas que estavam sendo pesquisadas com RNA, que são mais avançadas do que as vacinas com o vírus inativado. Justamente é o caso agora dessa vacina que está sendo aplicada na Europa e nos Estados Unidos. Enfim, eu estou colocando isso aqui, você citou ebola, porque não há uma vacina, não há cura para o ebola. Malária é uma infecção viral eterna. Não existe hoje nenhuma perspectiva de fim, a não ser de controle das endemias quando elas aparecem. HIV, se descobriu várias possibilidades de controlar os efeitos do HIV no organismo, mas não uma vacina e não a cura. Então, quando a gente olha todos esses exemplos, é interessante
observar que em menos de um ano já tem vacina sendo aplicada para a Covid-19 e isso é sim uma vitória da ciência. Vacina homologada, vacina já apresentada com resultados clínicos e já sendo entregue para cidadãos de 42 países. Só para complementar, a gente vai para o intervalo. Eu vivi na África 3 anos. Eu morei 2 anos em Moçambique e 1 ano em Angola. Moçambique é fronteira com a África do Sul, que é o ponto do planeta mais afetado pela AIDS, pelo HIV. E Moçambique também tem muita malária. Angola também tem malária. Menos, pelo menos na área urbana, menos do que nas proximidades da Luanda, né, que é a grande cidade, tem mais de metade da população de Angola, menos afetada em expressividade, vou colocar assim, do que Maputo, que é menor, que tem uma área rural maior à volta.